E aí pessoal, tudo beleza? Bom, eu resolvi fazer um vídeo de apresentação pessoal e apresentação do canal para aquelas pessoas, que por acaso estiverem acessando o canal e não são meus alunos ou ex-alunos. Você aí que é o usuário comum do YouTube que porventura encontrou meu canal. Bom, os meus alunos e os meus ex-alunos já ouviram essa história, já me conhecem. Meu nome é Rafael Varial. Eu sou professor de anatomia humana, principalmente de cursos técnicos de enfermagem, mas já trabalhei também em outras áreas. Bom, a minha formação profissional é em educação física. E aí, como vocês estão podendo observar aí na tela, bom, eu comecei na licenciatura em educação física e depois passei para a graduação em educação física. Muitas pessoas não sabem que a educação física ela é dividida assim, ela pode ser dividida assim. E atualmente é possível escolher qual dos dois cursos você quer fazer ou, como eu, se você preferir, pode fazer os dois cursos. Vamos lá, vamos citar agora quais são as diferenças entre a licenciatura e a graduação. Qual a diferença básica entre a licenciatura e a graduação? Bom, na licenciatura é a formação pedagógica, é aquela parte de formação de professores, onde a gente tem as matérias, as disciplinas específicas para essa área, para a formação pedagógica. O professor licenciado em Educação Física é aquele de Educação Física Escolar. Todos nós tivemos ou no ensino fundamental ou no ensino médio. Beleza. A graduação, ela já é um outro curso que funciona mais ou menos como um complemento da profissão. O licenciado só pode trabalhar em escolas. Já o graduado, ele só pode trabalhar em outros locais sem ser escola. Para aqueles que têm as duas formações, aí sim, você pode trabalhar em qualquer área relacionada à educação física. E foi o que eu fiz. Eu fiz a licenciatura, são aproximadamente 3 anos e meio, e a graduação depois, que é de 1 ano a 1 ano e meio. Sendo assim, eu, licenciado e graduado em Educação Física, eu posso trabalhar em qualquer área. Posso trabalhar em escolas, com Educação Física Escolar, posso trabalhar em academias, como professor de academia, como personal trainer, como preparador físico, como técnico, enfim, posso trabalhar em qualquer área relacionada à atividade física e esporte. Bom, então é uma formação bastante abrangente e do qual eu me orgulho bastante. Depois da graduação, eu fiz uma pós-graduação, como está aí na tela, em anatomia humana funcional, ou anatomia funcional meramente. Bom, anatomia funcional, o que significa isso? É o que eu costumo chamar de anatomia normal, sem abordagens patológicas, sem tratar sobre patologias, Anatomia funcional é aquela em que se pressupõe que o corpo humano está em perfeitas condições de saúde, Anatomia normal. Existe uma outra área da anatomia que é a anatomia patológica, é aquela específica em que são abordados os órgãos e sistemas acometidos por alguma doença. Falando assim, doença de uma forma geral, mas existem algumas especificidades em relação a esse tópico. Bom, não é a minha formação. Então, minha formação é anatomia funcional, é aquela que estuda o corpo humano em condições normais de saúde. Beleza? Então, é isso que me habilita atualmente a trabalhar com essa disciplina, seja em curso técnico de enfermagem ou em qualquer outro curso técnico onde a disciplina faz parte, e também em algumas universidades e faculdades que admitem professores especialistas, que esse é o título para quem faz a pós-graduação, especialista em alguma determinada área. Aí é o que eu venho fazendo aí já há alguns anos, Eu trabalho nessa área já há 14 anos, desde 2008, logo após a formação em Educação Física, eu iniciei trabalhando na Educação Física e, paralelamente, trabalhando também com Anatomia Humana e venho fazendo esse trabalho até hoje. Outra pós-graduação que eu fiz foi em Gestão Educacional, porque também já trabalhei como coordenador, como diretor de escola, Atualmente eu coordeno um curso técnico de enfermagem, já coordenei outros cursos dentro da escola de enfermagem. Enfim, trabalho também nessa área aí de coordenação e de gestão, E, por último, a minha formação, talvez aquela que eu mais gosto, mais interessante aí, ao meu ver, e que muitas pessoas acham estranho, que é a de técnico em dissecação de cadáveres. Bom,
para falar dessa formação de dissecação de cadáveres, tem que fazer aí um pouquinho de revisão histórica, digamos assim, sobre a minha formação e a minha profissão de uma forma geral, né? Eu comecei a trabalhar na Universidade Veiga de Almeida em 2002, já há muitos anos atrás, quando a Veiga abriu o seu polo aqui em Cabo Frio, né? E aí, lá eu comecei como inspetor de alunos, aquele profissional que auxilia os professores, fica pelos corredores, auxiliando os alunos também. Bom, depois de algum tempo trabalhando nessa área, e aí eu comecei paralelamente, né, a esse trabalho a cursar o curso de Educação Física, licenciatura, comecei a fazer a licenciatura em Educação Física, e eu tive anatomia, assim como muitas pessoas têm também logo no início dos cursos de graduação ou do curso técnico, assim como meus ex-alunos, meus alunos, né? E talvez você aí que esteja também assistindo esse vídeo, né? Meu primeiro contato com a anatomia humana foi no meu primeiro período de licenciatura em Educação Física. E já foi, né, como eu brinco, foi amor à primeira vista, né? Eu me apaixonei pela disciplina e eu tive um professor muito bom, que é meu amigo até hoje. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais pela matéria, comecei a me dedicar cada vez mais, e eu tinha uma facilidade, né, que era o acesso ao acervo de ossos da Veiga de Almeida, ossos sintéticos nessa época ainda, porque eu era funcionário. Então eu tinha acesso a esse local, que nem era um laboratório ainda, onde os ossos ficavam guardados, e aí eu passava às vezes algum tempo aí, né, um tempo livre, estudando essa parte de osteologia, que é uma parte que eu adoro até hoje. E aí, depois de algum tempo trabalhando e estudando na Veiga de Almeida, começou uma obra por lá, e aí eu perguntei a algumas pessoas o que era, né? Do que se trata. Aquela obra ali era uma obra na parte externa da universidade, né? Então chamou a atenção. E aí os operários lá disseram assim, é um tal de anatômico. Até achei engraçado, falei, o que é isso? Naquele momento, a única coisa que eu conhecia que era anatômica era a sandália havaiana, né? E eu falei, que tal de anatômico é esse? E eles não souberam me explicar direito. E aí eu fui perguntando a um, a outro, até que encontrei um colega de trabalho lá, da Veiga de Almeida, e ele me explicou com clareza o que era aquilo lá, né? Aquela obra lá era, então, o Laboratório de Anatomia Humana. Poxa, nesse momento, né? Como as pessoas costumam brincar, meus olhos brilharam, né? Falei, caramba, eu preciso trabalhar nesse setor, preciso arrumar uma transferência aí para esse setor. Imagina só, eu adoro anatomia, estou fazendo educação física, então tem tudo a ver, né? E aí eu perguntei a esse mesmo rapaz, você sabe quem vai ser aí o responsável por esse setor novo? Tal? Aí ele falou que sabia, e olha que coincidência, e ele já havia sido escalado, contratado para trabalhar nesse laboratório. Eu falei, poxa, que pena, você já foi escolhido? Aí ele mas tem vaga para noite, ele me falou. Eu tô escalado para trabalhar de manhã, mas tem uma vaga para o turno da noite. Eu falei, cara, me ajuda, com quem que eu tenho que falar? E aí eu corri atrás da pessoa lá que ia ser o responsável, que já me conhecia por ser funcionário da Veiga, ser inspetor, né? Então, esse professor que depois foi o meu chefe, né? Foi o responsável pelo laboratório, ele disse, olha, não tem nenhum problema por mim, você pode realmente conseguir passar para lá, a gente só precisa falar com o diretor. E aí, na mesma hora, ele me levou na sala da direção e perguntou assim, professor, né, que também o diretor era professor, o Rafael está interessado em trabalhar lá no laboratório de anatomia que está em construção. Ele é inspetor, como o senhor sabe, ele está interessado em ir para lá. Tudo bem, a gente pode fazer essa transferência dele para lá? E o diretor respondeu o seguinte, falou assim, olha, se você, que é o chefe do setor, está de acordo, eu não tenho nenhuma objeção. O Rafael é nosso funcionário, e ele pode sim. Pode estar autorizado, então. E naquele momento, nossa, eu fiquei tão feliz. Fui trabalhar, depois de alguns meses, claro, né, quando terminou a obra, fui trabalhar no laboratório de anatomia. Nossa, e foi um evento na minha vida praticamente, porque eu fui promovido, né, eu ganhava um salário menor, meu salário teve um aumento, meu uniforme passou a ser branco, me deram um jaleco. Cara, foi super legal. Essa parte, né, eu me lembro que eu curti bastante, eu ficava na porta do laboratório todo de branco, bonitinho, com aquele jaleco, né? Eu me sentia o máximo ali, eu passei a ser então laboratorista, olha só, né? Era um cargo imponente, né? Não era mais inspetor de alunos. E durante 4 a 5 anos eu trabalhei ali naquele laboratório,
eu era responsável ali por cuidar das peças, né? Por zelar pelas peças, por agendar os horários com os alunos que queriam estudar, agendar os horários de aulas, enfim, eu era o responsável ali no meu turno por aquele laboratório, por aqueles, né? São 2 laboratórios. Quem ainda não conhece lá o laboratório da Veiga de Almeida é assim, tem um lado que a gente chama de laboratório seco, onde ficam as peças sintéticas, no meio tem uma salinha que é chamada sala de preparação, e do outro lado tem um laboratório conhecido como molhado, mas que o termo certo é laboratório úmido, onde ficam as peças cadavéricas que ficam preservadas em solução de formol. Bom, dali em diante, então, eu continuei meu curso de Educação Física e trabalhava no laboratório de anatomia, né? E eu conseguia conciliar as duas coisas, isso me ajudou muito, né, para poder tirar boas notas na anatomia e tal. Eu passei sem nenhum problema e continuei estudando anatomia humana. E à medida em que as peças começaram a chegar no laboratório, quando eu digo peças, entendam cadáveres, né, corpos, não tinha ninguém naquela época que fizesse esse trabalho de dissecação. Então, o responsável pelo setor, né, que era também um professor, ele convocou um outro professor, um mestre, já um professor com mestrado, da Veiga Campus Tijuca. Até me lembro o nome dele, posso falar sem nenhum problema, professor Luiz Fernando Poiares. Ele é médico e era professor, não sei se ele ainda é professor da Veiga, isso já tem muito tempo, eu perdi o contato com ele, infelizmente. E o professor Luiz Fernando ele veio para Cabo Frio para oferecer a gente, né, os funcionários do laboratório, esse curso de dissecação de cadáveres, que é um conjunto de técnicas de preparação de corpos, né, para que esses corpos pudessem ser utilizados em aulas de anatomia. Dissecar é isso. Depois eu vou gravar um videozinho explicando especificamente o que é dissecar e quais são as técnicas, mas em resumo é isso. A preparação de um corpo para que ele possa ser utilizado em uma aula. E eu fiz esse curso lá com o professor Luiz Fernando, no próprio setor. Durante o período de férias, nós ficamos praticamente um mês lá, todos os dias, em um horário bastante extenso, porque é uma técnica bem difícil, né? E foram muitas aulas, né? Foram muitas instruções lá do professor Luiz Fernando, manuseio de equipamentos, né? De instrumentos, pinças, bisturis, aquele conhecimento todo sobre os cabos e as lâminas, enfim. E aí eu fiz esse curso lá e eu fiquei ainda mais apaixonado pela anatomia e por fazer esse trabalho de preparação. As primeiras peças cadavéricas da Veiga de Almeida foram dissecadas por mim. E olha que orgulho que eu tenho de falar isso, porque as peças estão lá até hoje. Tem muitas peças que ainda estão lá e eu amei fazer isso e ainda gosto muito de fazer isso. Pena que não tenho feito tanto mais quanto gostaria. Então, essa minha última formação aí foi lá mesmo no laboratório da Veiga de Almeida, essa formação em técnico em dissecação de cadáveres. E depois disso eu continuei fazendo alguns trabalhos esporádicos para a Veiga em dissecação, quando levava alguns alunos lá de necrópsia para fazer o estágio e eu ensinava a dissecar também. Eu passei depois a ser uma espécie de instrutor de dissecação, ensinei vários alunos aí a dissecar e a preparar peças também. Bom, em resumo, é essa minha formação, começando aí pela educação física, pela licenciatura, passei para a graduação, que era o antigo bacharelado, e fui fazendo as especializações. Fiz uma porque eu já trabalhava na área de gestão, como coordenador, como diretor, que é a gestão educacional, e depois, mais para frente um pouquinho, por já estar trabalhando com anatomia humana, eu fiz a pós-graduação em anatomia funcional pela Unileia, né, que é uma faculdade de Brasília e também é uma editora. E assim venho trabalhando com essa disciplina há alguns anos. Eu ministro aulas de anatomia e fisiologia humana, são duas ciências que caminham, né, juntas, e trabalho principalmente em cursos técnicos de enfermagem, mas como eu disse no início, já trabalhei também em outros cursos. Legal? Bom, esse é um resumo aí rapidinho da minha vida profissional. E agora um pouquinho sobre o canal, né? O canal Anatomia Classes, que em latim significa aula de anatomia. Deixa eu explicar rapidinho por que eu escolhi o latim. A anatomia ela é repleta de termos, né? De termos complicados, e esses termos eles são derivados de duas línguas principalmente, o grego e o latim. Então, numa pesquisazinha rápida, eu vi como que seria, né? A aula de anatomia
em grego ou em latim. E aí acabei escolhendo latim porque ficou bem sonoro, bem bonito, né? Anatomia classis, com I mesmo, né? Então, aula de anatomia em latim, anatomia classis, tudo a ver com o objetivo do canal. Mas eu não vou postar videoaulas de anatomia, assim, baseado em sistemas, como acontece em cursos técnicos ou em universidade, faculdade de modo geral. Tipo assim, vou gravar um vídeo sobre o sistema esquelético. Não, não vai ser bem assim. Eu vou trabalhar temas específicos dentro dos sistemas. Por exemplo, lá dentro do sistema esquelético tem processo de ossificação. Então eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Como é que nossos ossos se desenvolvem, como que os nossos ossos crescem, beleza? Vídeos curtos com esse tema. E aí, dentro de todos os sistemas, eu vou abordando assim, temas específicos, tópicos específicos dentro dos sistemas. Então as aulas, elas não vão ser assim como acontecem em cursos, uma videoaula inteira sobre um determinado sistema. Também quero abordar curiosidades, também quero abordar variações anatômicas, que não deixam de ser curiosidades, e alguns outros tópicos assim que eu achar interessante. Tá legal? Esse é o objetivo do canal e essa é um pouquinho da minha história profissional, né? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, né? Qualquer coisa que vocês queiram falar comigo. Eu vou deixar também sempre na descrição dos meus vídeos a fonte, né? A referência bibliográfica, de onde aquele conteúdo saiu. Claro que é muito importante que, lógico, não é só da minha cabeça, tudo em referência a alguns livros que eu tenho de anatomia humana, principalmente o Moore, que é um livro de anatomia clínica que eu pretendo usar como base para essas aulinhas, né? Para esses vídeos que eu pretendo postar em breve. Tá legal, gente? Bom, foi um prazer falar com vocês. Já aproveitem aí, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça aí a inscrição, ative a notificação para você começar a receber os meus vídeos, tá? Espero que vocês aproveitem, espero que vocês aprendam, né, com os vídeos, porque o canal ele tem esse objetivo, ele é educativo, didático, e espero ver vocês em breve aí nos próximos vídeos, tá legal? Se curtiu esse vídeo também, deixa aí seu like, tá? Marca aí com o gostei, isso ajuda bastante na divulgação, se você puder também compartilhar, enfim, ficarei muito feliz, tá bom? Foi um prazer aí me apresentar a vocês, espero vê-los novamente nos próximos vídeos. Grande abraço, tchau, tchau!